Vamos fazer o vídeo que vai parar a internet. Meu carro contra o seu. Só que é o seguinte, o meu carro tá com 1.200 cavalos de potência. 900 só na roda. Nego, explica pra galera aí o que é aí. Esse motor você já conhece, com o motor que você fez. É um motor que é completamente preparado e é um motor que já chegou a rodar com 1.400 cavalos roda. Nossa. 1.400 cavalos roda, a gente está falando aí em motor aproximadamente aí uns 1.700 cavalos no motor.